Estamos de volta. Tudo bom, gente? Ontem o Luquinha estava aqui, fez um programa mais do que especial, né? Hoje a gente está de volta aqui nessa quarta-feira, juntinho com você no Falando Nisso, que sempre deixa sua pergunta, sua crítica, sua sugestão no 9711-1313, participa do nosso programa ao vivo, 3922-1387. A gente está sempre juntinho para aprender, né? E como a gente aprende aqui com os nossos entrevistados, e eu digo mais, como a gente aprende com você de casa, que sempre participa com umas perguntas tão inteligentes. É muito bom ter você juntinho da gente. Bom, a gente vai começar, né, dando aquele toque da vida, aquele toque, aquela mensaginha do dia. E tem uma pessoa que escreveu pra gente e ela disse que ela tá amando demais e que tá doendo. Minha linda, gostar dói mesmo. De vez em quando gostar dói. Muitas vezes você vai sentir raiva, ciúmes, ódio, frustração, porque faz parte, você está convivendo com outro ser, um outro mundo, um outro universo, uma outra pessoa. E nem sempre as coisas são como você gostaria que fosse. Agora, no seu caso, a pior coisa é aquela pessoa que tem medo de se envolver. Se alguém vier com esse papo para você, se ele vier com esse papo para você, tenho medo de me envolver, corra. Você não é terapeuta, você não tem nada a ver com isso. Se ele não quer se envolver, pede para namorar uma plantinha, que ela é mais previsível. Você vai lá, regra, ela cresce, regra, ela cresce. Alguém que tem que estar do seu lado tem que estar te amando. Não é prisão, é uma convivência saudável. Aí sim é o amor de verdade. Mas de vez em quando ele dói, a gente tem aquele ciúminho, né? Bom, isso não tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje, né, Luquinha? Oi, Solange. Hoje a gente vai conversar sobre essa doença que vem assolando muitos brasileiros, a depressão. O que é depressão? A depressão é um estado de tristeza em que a pessoa se encontra, né? Depressão é um estado onde a pessoa se sente realmente isolado, ruim. Eu estou passando por isso, estou com depressão. Agora o que é, eu não sei, eu acho que é uma tristeza. Quando que uma tristeza comum, ela deixa de ser algo corriqueiro e vira depressão? Agora não sei te dizer não. Eu acho que a depressão é quando a pessoa passa por uma decepção muito grande. Foi o que eu passei. Quando o cara se sente mais ou menos isolado. Acho que quando a pessoa não se encontra num bom momento, né? A depressão, ela tem cura ou é algo que precisa ser tratado pro resto da vida? Tem, realmente tem. Através de alguns casos em psicologia, outros casos em psiquiatria, né? Eu já vi falar que tem, mas eu acho que a depressão é só você sair de um estado de angústia e passar a viver um estado de harmonia que você sai da depressão. Eu acho que o remédio é esse. Eu acho que não tem cura não, acho que tem que tratar pro resto da vida. Será que não tem mesmo? A gente vai ver com a Solange. É com você só. Luquinha, tanta coisa, né? Eu também não sei direito não, a gente tem uma ideia, mas quem vai explicar pra gente, está estreando aqui no nosso programa, é o Dr. Fernando Weickamp, que é psicanalista, e você já pode ligar, a gente sabe que é um assunto bem delicado, então você não precisa deixar seu nome se você não quiser, mas participa para a gente tentar te ajudar. Muito obrigada, viu, doutor Fernando, por estar aqui no programa com a gente. Eu já estava aprendendo bastante com o doutor Fernando lá fora, né, doutor Fernando? Eu agradeço. Doutor, afinal de contas, a gente viu aí algumas entrevistas que o Lucas fez. Tem gente que fala assim, eu estou depressiva, outra fala, eu estou triste, então é depressão. O que é a tristeza e o que é a depressão? Muito boa pergunta. E acho que esse tipo de programa que você faz é um tipo de programa que orienta as pessoas, porque normalmente essa indecisão com relação ao que é depressão e o que é tristeza vai levando o próprio indivíduo a assumir como doente. E na maioria das vezes é uma pequena tristeza e passageira. Bom, a depressão, para que as pessoas entendam, ela chega a ser uma falência íntima dos seus sentimentos. Pelas pessoas com as quais eu estava vendo a reportagem, não me pareceu nenhuma delas deprimida. Inclusive aquela senhora que falou que está depressiva. E que depressão não tem cura. Então, o que isto provoca? A partir do momento que nós entendermos que a depressão me provoca uma falência íntima e essa falência me deixa sem vontade de viver, fechado num quarto durante muito tempo, não quer conversar com ninguém, não quer ver nada, não quer participar de nada. Aí sim é depressão. Isso é uma depressão. Ok. Doutor, já temos gente na linha, bastante gente querendo tirar dúvidas com o senhor. Vamos lá, muito boa tarde. Alô? Pedro Mariano? Boa tarde. Oi, minha linda, você está falando de que cidade?
Alô? Alô? Oi, linda. Você está ouvindo a gente direito? Sim, agora sim. Tá, diga lá, de que cidade você está falando? Eu estou falando de São José dos Campos. Pode fazer sua pergunta para o doutor Fernando. Pode falar, linda. Doutor Fernando, nos últimos meses eu estive tendo alguns problemas familiares, né? Onde isso me acarretou, não sei se isso já é um começo de depressão, mas hoje eu não consigo conviver com a minha família, eu não tenho um diálogo com ninguém, às vezes trancado o dia inteiro, se eu estou em casa eu não fico dentro da minha casa, eu prefiro ficar sozinha, sentada na calçada. Não tenho vontade, às vezes, de conviver com pessoas num ambiente harmonioso. Isso pode ser um... Linda, deixa eu só te fazer uma última pergunta. Você está com que idade? Desculpa essa pergunta. Você está com que idade? Hoje eu estou com 23 anos. 23 anos. E a voz dela está bem embargada mesmo, né? Pode ser depressão? Pode. O estado que ela está demonstrando pode estar numa depressão. Precisa avaliar que intensidade dessa depressão. Mas o que ela disse foi fundamental das razões que levam um indivíduo a ser deprimido. Por exemplo, eu tenho uma sucessão de conflitos internos. Foi uma das razões que ela disse. Eu tenho um conflito com a minha família. E não consigo resolver. E não consegue resolver. Desculpa, não guardei o nome dela. Não, a gente não perguntou até para manter. Você precisa entender de uma coisa. Só nós, cada um de nós, é que somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Ninguém faz nada para você, pai, mãe, ninguém é responsável por nenhuma atitude sua. Se você quiser sair do estado que você está, você precisa entender que você é responsável pelos sentimentos e se alguém fizer alguma coisa para você, você aceita ou não como uma ofensa. Olha que coisa, hein? Que puxada. Aliás, eu estava conversando com um amigo meu hoje de manhã justamente sobre isso. E veio assim como uma luva. Bom, o doutor Fernando vai continuar aqui com a gente. Tem muita gente querendo saber sobre depressão. Quem sabe a gente consegue te ajudar de alguma forma. Mas vamos dar uma conferida nas notícias da redação? Pedro Mariano, eu vou dar essa notícia, mas eu não estou acreditando muito na notícia que eu vou dar. E eu espero que eu não esteja dando essa notícia e que ela seja verdadeira. Presta atenção, povo, meus amigos do Falando Nisso. Condenado por corrupção, vou repetir a palavra, corrupção ativa e formação de quadrilha no julgamento do Mensalão, o ex-presidente do PT, José Genuíno, ganhou o apoio do partido para reassumir uma vaga na Câmara dos Deputados a partir do início do ano que vem. A ideia é que ele herde a cadeira do petista Carlinhos Almeida, que foi eleito para a Prefeitura de São José dos Campos. Eu não quero acreditar numa notícia dessa. Dá uma olhadinha. O caminho de volta de José Genuíno para a Câmara pode ser mais difícil do que o petista pensa. O PSOL analisa a possibilidade de questionar se um réu condenado no Mensalão pode tomar posse como deputado. O político é o segundo suplente mais votado da coligação e pode assumir uma vaga no Congresso, já que o deputado Carlinhos de Almeida se elegeu para a Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Primeiro o pessoal vai esperar o acórdão do Supremo. Publicado o acórdão do Supremo, aí sim nós vamos inquirir a presidência da Casa sobre os rumos que vão ser tomados em relação ao mandato desses parlamentares, se o Supremo não resolver a questão. Além de Genuíno, também petista João Paulo Cunha, Pedro Henri, do Partido Progressista, e Valdemar Costa Neto, do PR, já foram condenados pelo Supremo, mas continuam na Câmara porque o julgamento ainda não terminou. Se fosse na minha cabeça, minha decisão, se algo tivesse acontecido comigo, claro que a minha cabeça não aceitaria continuar com o mandato. Até porque, julgado, condenado, eu não teria condições morais de poder desempenhar o meu mandato. Já os petistas tratam a possível volta de Genuíno e a permanência no Congresso dos deputados condenados como um direito. Sou defensor do Estado Democrático de Direito. Eu não acho que tenha legitimidade você condenar uma pessoa sem prova.
Ah, não tem prova não, né? 350 milhões de reais, não tem prova nenhuma não. Foi a imprensa que inventou essa notícia do mensalão. Qualquer pessoa para prestar um concurso público não pode ter nada sujo, nome sujo, não pode ter participado sequer de um roubo de uma balinha de menta. Mas nesse caso é diferente, né? São pessoas, a Constituição acho que às vezes abre exceções. Brincadeira, Pedro Mariano. Nossa Senhora. Cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, que é o nosso tema de hoje. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Dá uma olhadinha. Cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo quem nunca teve a doença, conhece alguns sintomas. Desânimo, não tem vontade de fazer nada. Não vê expectativa nenhuma na vida. Ela chora mais, né? Fica muito mais introvertida. A depressão é a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Segundo especialistas, cerca de 15% da população deve ter a doença em algum momento da vida. A incidência é maior no sexo feminino. A proporção é de 2 mulheres para cada homem. Traumas e perdas podem provocar a doença, além da deficiência de neurotransmissores relacionados ao humor, como a serotonina. O tratamento é eficaz, mas apenas metade das pessoas recebe os cuidados necessários. Tem alguns tipos de depressão que não respondem aos antidepressivos e, em alguns casos, a depressão pode responder muito bem a uma psicoterapia. Luísa começou a ter os primeiros sintomas da depressão há 3 anos. Na época, a adolescente tinha apenas 11 anos. O tratamento é feito com antidepressivos e terapia. Eu me isolava muito e ficava muito só no meu canto, não queria comer de jeito nenhum. Para quem está começando a viver isso, procure ajuda, porque uma coisinha de nada, eu tô triste, tô querendo chorar, pode se transformar numa depressão. E sair de uma depressão não é brincadeira. Pois é, nosso assunto de hoje, a gente vai ver já já essa questão do medicamento com o Dr. Fernando Weickamp, que é psicanalista e está aqui com a gente. Rapidinho a gente está de volta, a gente vai falar também de uma caminhada contra o câncer que vai acontecer aqui em São José dos Campos e vai ter a presença de um gato, de um ator aí, você vai saber já já quem é. Fica aí, hein? Vou mandar um abraço para Maria Antônia.